quebrando o cativeiro da enfermidade. Abram comigo as suas Bíblias lá no livro de Isaías, Isaías 53, profeta Isaías, capítulo 53. Texto bem conhecido nosso. No verso 4 e 5, a palavra de Deus nos diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu te louvo por esta noite, pela tua palavra, porque o Senhor é poderoso para mudar o cativeiro, e todo cativeiro, ó Deus, pode ser removido pelo teu poder. E nesta noite, eu declaro que todo cativeiro de enfermidade, que tem tomado conta da vida das pessoas, sejam removidos pelo teu poder. Que a tua palavra, que é viva, tua palavra que é viva, que é eficaz, encontre agora um lugar em nosso coração. Muda nossa mente, muda, Senhor, os nossos pensamentos, e nos faz receber por fé a tua palavra, e tudo o que há em nós que não glorifica o teu nome seja arrancado, transformado. Ó Pai, que teu poder entre agora nas nossas vidas, entre agora no nosso coração, quebrando todo o cativeiro, quebrando toda amarra, toda prisão, e nos libertando. E que nesta noite o Senhor cele, ó Deus, a vida do teu povo, quebrando todo o cativeiro de enfermidade, mudando a história do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Ó Espírito Santo, nós estamos prontos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Um dos cativeiros mais terrível na vida de um ser humano é de enfermidade. Esse é um dos cativeiros mais terríveis que pode acometer a vida de um ser humano. Ele se instala no corpo e ele vai destruindo de dentro para fora. Ou às vezes é um cativeiro invisível e difícil de ser vencido. Ele vai mudando a vida das pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele é poderoso para mudar esse cativeiro. O profeta Isaías, ele vai dizer no presente. Ele não disse no passado, ou perdão. Ele fala no passado, ele levou. Então significa que hoje, agora, nós estamos livres da amarra, do cativeiro da enfermidade. Jesus é poderoso para nos livrar do cativeiro da enfermidade. E às vezes nós perguntamos: quem merece? Ou o que faremos para merecer isso? A Bíblia, ela diz que não há méritos humanos. Não é o doente que precisa ter méritos para ser curado. O doente não precisa ter méritos para ser curado. Quando você chega no hospital e o médico te passa um remédio, não importa se você é a pessoa mais maravilhosa da terra ou se você é a pessoa pior da terra,
o remédio que o médico vai te dar vai agir no seu corpo para te curar, independente de quem você seja. A mesma coisa Jesus fez por nós. Quando Ele levou a enfermidade, Ele deu ao homem o direito de ser curado pelas suas pisaduras. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ele diz que nós devemos sair e orarmos pelo enfermo. Então, às vezes a gente fica perguntando ou julgando: fulano tem direito a ser curado? Esse daí tem, esse não tem. É óbvio que dentro do nosso julgamento humano, nós temos essa tendência e até acharmos que determinadas pessoas deveriam ser curadas e outras não. Mas quando Cristo morreu na cruz, e Ele levou sobre si as enfermidades, Ele não separou. Precisamos entender isso. Porque se não entendermos isso, então nós vamos achar que a cura é só para alguns. Mas a cura é para todos. Por isso, quando você ora por uma pessoa, não importa quem ela seja, ela é curada. Se você orar por alguém, por um marginal, ele é curado. E se você orar por um crente, ele é curado. Porque a questão não está no doente, a questão está em Jesus. Jesus é o remédio. Jesus é o Todo-Poderoso. E Ele é poderoso para salvar, para levar a enfermidade de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ele tem poder para curar. Qualquer pessoa. Independente do julgamento. Eu não estou falando aqui de salvação, eu estou falando de cura. A única coisa que a Bíblia diz que tem que ter para haver uma cura é oração e fé. Se tem oração e fé, então o processo de cura está liberado. Se tem oração e fé, e aí a fé pode ser a fé do enfermo. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo estava pregando e tinha um homem enfermo olhando para ele. E ele viu que naquele homem tinha fé para ser curado. Ele desceu, tocou naquele homem e o homem foi curado. A fé era do enfermo. Mas quando Jesus estava pregando, a Bíblia diz que Jesus estava pregando em uma casa e que 4 homens subiram pelo telhado, abriram o telhado e desceram um paralítico. E ele olhou para aquele homem e disse àquele homem: por causa da fé deles. Ele não disse por causa da fé do paralítico. Ele disse por causa da fé deles, dos 4 homens que o levaram. Ele disse: pega a tua cama, seus pecados estão perdoados, pega a tua cama, levanta e anda. Então, quando há fé, há cura. Tiago vai dizer a alguém doente, chama os presbíteros. Unge ele com óleo, ora, e pela fé, pela oração da fé, o enfermo será curado. Então não há um julgamento aqui do enfermo, porque o agente, o mal, é a enfermidade. E a Bíblia diz que esse cativeiro, Jesus já venceu. Jesus já venceu. Por isso Ele nos deu autoridade para sairmos e orarmos pelos enfermos. Ore pelos enfermos. Ele não disse julgue os enfermos. Não questione se ele merece ou não ser curado. Se ele é bom ou se ele é ruim. Ore pelo enfermo. E a oração vai curar o enfermo. Porque ele levou esse cativeiro.
Ele tirou esse cativeiro. Então nós precisamos tomar posse disso. Às vezes nós oramos e dizemos: Senhor, se é a tua vontade, já é a vontade dele. Quando ele morreu na cruz, quando o profeta declarou isso, a vontade dele já foi estabelecida. A minha vontade é que você seja curado. Essa é a vontade de Deus. E nós precisamos então concordar com isso, aceitar isso, receber isso e receber dele a cura. E receber dele a cura. A Bíblia, ela vai nos mostrar algumas histórias. E história aqui com H. Algumas histórias que evidenciam isso. O Jesus que cura, o Jesus que levou cativo o cativeiro, que mudou o cativeiro da enfermidade. E eu quero profetizar esta noite que o cativeiro da sua enfermidade, Jesus vai tirar, Jesus vai mudar. A primeira história da mulher do fluxo de sangue, que foi lida aqui logo no início. A Bíblia diz que o seu corpo estava se esvaindo. Essa história se encontra lá em Marcos capítulo 5. Ela diz: se eu tocar nele, eu vou ser curada. A Bíblia diz que a cada ano que passava, aquela mulher ia se desfiando, ia perdendo as suas forças, ia perdendo as suas economias, ia gastando tudo o que ela podia com os médicos, mas ela não conseguia a cura que ela precisava. Aquela doença era uma doença silenciosa, uma doença que ela escondia das pessoas, mas aquela doença estava tirando dela o seu fôlego de vida, silenciosa, contínua e perversa. E ela não conseguia se livrar daquela enfermidade. Ano após anos, 12 anos com o mesmo sofrimento, com a mesma dor. 12 anos ela vendo o seu corpo se desfalecendo, perdendo os músculos, perdendo a força. Ela estava indo embora. Aquele cativeiro estava arrancando dela as suas forças. Quantas pessoas nós conhecemos assim, que estão aparentemente bem, mas há dentro dela doenças, um cativeiro que está ali, comendo por dentro, arrancando por dentro a sua força, a sua alma, a sua esperança, as suas finanças, a sua alegria de viver. É um cativeiro, porque ela não consegue sair. Os médicos não conseguem tirar de lá. Os remédios não conseguem frear. Às vezes até retarda, mas não freia, não cura. Não cura. Melhora, mas não cura. Não consegue quebrar as cadeias. E essa mulher era o retrato disso. Era o retrato de uma doença que a consumia de forma lenta, contínua. E ela não conseguia sair de lá, não que ela não tentasse, não que ela não buscasse, não que ela não procurasse meios, recursos. Ela não era uma mulher descansada, ela não é uma mulher que se entregou, ela não se entregou à sorte, ela não se entregou à doença. Ela tentava com todas as suas forças, mas ela não conseguia. Até quando Jesus entrou na história dela e mudou o cativeiro dela. E ela disse: eu preciso tocar nele.
como uma chave que vai mudar, uma chave que vai abrir uma porta que ninguém conseguiu abrir. Eu preciso tocar nele como eu nunca toquei em nada, nem em ninguém. Se tão somente eu tocar nele. E ela saiu rompendo com aquela multidão. E ela saiu rompendo entre aquele povo. Até que ela conseguiu tocar nele. E a porta do seu cativeiro foi aberta. Ela abriu. E naquele instante, a sua vida mudou. Ela deixou de ser a doente, a mulher do fluxo de sangue, para ser a mulher que foi curada por Jesus. Aleluia! Uma porta que ninguém conseguia abrir. Existem centenas de enfermidades que a ciência não consegue abrir a porta. A ciência, com toda a tecnologia dela hoje, no século 21, não consegue abrir a porta para tirar o doente daquele lugar. Não consegue. Ela consegue até descobrir o que é, até detalhar o que é, mas não tem a chave. Aí Jesus disse: eu sou aquele que tem uma chave. Eu sou aquele que tem a chave, e a porta que eu abrir, ninguém fecha, e a porta que eu fechar, ninguém abre. E aquela mulher sabia que Jesus tinha a chave. Hoje, talvez, a doença dela pudesse ser curada com uma cirurgia. Na época dela não existia cura. Mas hoje existem outras doenças que não tem cura, que só a chave que está na mão de Jesus pode abrir. E eu quero declarar esta noite que essa doença que vem te consumindo, te comendo, sabe, te desfiando, Jesus vai abrir hoje a porta e vai quebrar esse cativeiro na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Aleluia. A segunda história de um cativeiro é do cego de Jericó. O cego de Jericó, ele traz o retrato de uma mutilação, de uma doença que o incapacitava de forma limitada. Ele podia viver, mas ele era limitado. Ele era limitado. Ele podia ir até determinado lugar, mas só podia fazer até determinadas coisas, porque a doença dele limitava. Era um cativeiro que colocava um limite sobre ele. Você só pode ir até aqui, cego. Era uma doença limitadora. E esse homem, ele vivia embaixo desse limite. Lhe faltava a visão. Então ele não tinha condições de trabalhar. E ele, então, ia para a beira do caminho, na estrada movimentada de Jericó, onde passavam muitos viajantes. E ele ficava ali na entrada daquela cidade, que era uma cidade de comércio, uma cidade movimentada. E ele ficava ali, dentro das suas limitações, ouvindo os movimentos das pessoas que passavam, as caravanas, os grupos. E quando ele sentia que havia possibilidade de conseguir alguma coisa, ele gritava: me dá uma esmola, me dá um dinheiro, me dá uma comida. Então ele vivia preso naquela doença de forma limitada. Ele não podia avançar. E sempre ele ia depender de alguém para o conduzir, para dar ele um prato, dar ele um alimento, dar ele um trocado. Ele ia
até um determinado ponto. Mas aí ele ouve algo diferente em um dia. E ele então percebe que algo diferente está acontecendo ali. E ele percebe que Jesus Cristo, o filho de Davi, ia passar por ali. Então ele lembra dessa promessa aqui, essa promessa que os profetas fizeram, que quando o Messias chegasse, ele levaria as nossas enfermidades, que o filho de Davi era poderoso para mudar a sorte, a história. Então ele lembra da promessa, ele lembra da palavra profética. Então dizem a ele, é ele que está passando, é o filho de Davi. Ele disse, é ele, então ele pode tirar as minhas limitações. Eu não posso andar, eu preciso de alguém que me leve. Eu não posso trabalhar, porque eu não enxergo. Eu preciso dos favores dos outros. Então ele começa a gritar, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quanto mais ele gritava, as pessoas diziam a ele, cala a boca, mas ele gritava mais alto, porque ele sabia que só Jesus era capaz de arrancar dele o cativeiro da escuridão, das trevas em que ele foi jogado, das trevas em que ele foi aprisionado. E ele grita, e o mais alto que ele pode, ele grita, até que Jesus para e diz, manda ele vir aqui. E alguém diz a ele, levanta, porque o mestre está te chamando. E ele levanta correndo, e a Bíblia diz que ele larga a sua capa, e ele vai até Jesus. E Jesus pergunta a ele, o que você quer? E ele diz, eu quero ver, eu quero me livrar do meu cativeiro. O que você quer? O que você quer? É preciso arrancar esse cativeiro. É preciso tirar essa enfermidade que nos limita. Em um dos livros do pastor Paul Chu, ele faleceu ano passado, um dos pastores que mais pregou sobre fé, sobre cura no mundo. E ele conta em um dos seus livros que ele foi visitar um irmão. E esse irmão, essa pessoa que ele foi visitar com um dos pastores, não tinham as pernas. As pernas dele foram amputadas. E ele disse que o pastor que foi com ele disse, pastor Chu, eu creio que Jesus é poderoso para fazer essas pernas voltarem a crescer. E ele olhou para aquele pastor e disse, você crê nisso? Ele disse, eu creio. E o homem começou a orar, e ele orou, e ele disse que ele viu, diante dos olhos dele, as pernas daquele homem crescerem. As pernas cresceram, e voltou ao normal. Às vezes nós não acreditamos nisso, porque a nossa mente está limitada ao que os nossos olhos veem. Mas eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que tiveram membros do seu corpo restaurados. Nós recebemos aqui no nosso altar uma senhora que teve um câncer. E o câncer saiu comendo todos os ossos da bacia. O câncer que ela teve. E a médica que operou ela disse à filha dela, eu vou operar só por operar. Porque eu sei que essa daqui não vive mais. Vocês crentes são assim, só vem para o médico quando já está morrendo.
Aí a filha disse, não, mas não é verdade. Ela disse, minha filha, eu não quero saber não. E aí ela abriu a irmã e fechou. Mas os irmãos começaram a orar. E Deus restaurou todos os órgãos internos dela e mais os ossos da bacia. Aleluia. Ela mora aqui nessa cidade. Posso dizer o nome, endereço, tudo dela. E aqui no altar, ela disse assim, apóstolo, para o senhor eu posso mostrar, porque o senhor é homem de Deus. Ela baixou assim a saia e disse, toca aqui para o senhor ver. E ela disse, no lugar dos ossos, nasceram ossos novos. E os médicos disseram assim, os ossos da senhora são como os ossos de jovens. Eu nunca vi isso. E eu toquei no lugar. E ela me mostrou. O cego de Jericó, ele não podia voltar a ver, ele estava mutilado. Mas Jesus, ele foi lá e abriu a chave. E ele pegou aquele órgão mutilado e fez um órgão novo. Assim como ele fez lá em João 9 com o cego de nascença. Voltou. Talvez você esteja aprisionado porque algo foi mutilado. Jesus é poderoso para fazer crescer um órgão novo em seu lugar, onde foi arrancado, onde foi tirado. Aleluia. O que você quer? Eu tenho uma chave. Eu tenho uma chave para fazer novo e trazer de volta aquilo que se perdeu. Você crê nisso? O cativeiro, às vezes nós estamos em um cativeiro de limitador, doenças que nos limitam. Jesus diz, eu estou aqui para mudar o cativeiro, para arrancar essa enfermidade que colocou uma limitação na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ouvi o testemunho de uma irmã que os médicos tiraram o útero dela. E o pastor veio na igreja orar. E aí chamou a irmã, colocou a mão sobre ela e disse, você vai ter um filho. E aí todo mundo botou a mão na cabeça, alguns ficaram rindo, porque o pastor estava profetizando um filho em uma mulher que não tinha útero. Com 9 meses a mulher estava segurando o filho na mão. Aleluia. E no final o pastor da igreja ainda chamou ela e disse assim, mas por que você não disse ao pastor que você não tinha útero? Ela disse, ele chamou para orar, eu fui. Irmãos, para Jesus não importa. Ele é poderoso para restaurar o que foi mutilado, o que foi arrancado, o que te paralisa, o que te limita. O cativeiro que te limita, ele pode te dar um novo. Precisamos crer nesse nível. Mudar a nossa mente para crer nesse nível. Aleluia. E a terceira história é o paralítico do tanque de Betesda. João 5, de 1 a 9. Dependência total. Aquela enfermidade deixou aquele homem completamente paralisado em todo o seu corpo. Não tem ninguém que me carregue e possa me jogar no tanque. Não tem ninguém que possa fazer isso por mim. 38 anos paralisado. 38 anos sem poder se mover para lugar nenhum. 38 anos de dependência total.
Até que Jesus aparece e diz: essa doença que te fez um eterno dependente, ela acaba aqui. Esse cativeiro que te prendeu, te escravizou por 38 anos, ele termina aqui, porque eu levei a sua enfermidade, eu levei o seu cativeiro. E naquele dia Jesus muda o cativeiro daquele homem. E Jesus pergunta a ele: o que você quer? Ele disse: não tem ninguém. Mas Jesus disse a ele: eu estou aqui. Talvez não tenha ninguém que possa tirar a sua paralisia. Talvez não tenha médico, talvez não tenha remédio, mas eu quero te dizer que tem Jesus. Tem Jesus que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. E eu quero declarar esta noite que toda paralisia será arrancada da sua vida, que esse cativeiro, ele não vai permanecer. Aleluia. E Jesus olha para aquele homem, e pela última vez na vida dele, ele precisa de alguém para carregar alguma coisa. Ele precisa de alguém para carregar ele mesmo. Naquele dia ele deixa de ser aquele que era carregado para ser o carregador. Jesus disse a ele: levanta, pega a tua cama e vai. Acabou. Eu estou mudando hoje o seu cativeiro. Eu estou mudando hoje. E a Bíblia diz que aquele homem pegou a cama e foi para a festa. E causou um rebuliço. Imagine todo mundo no templo festejando e entra um doido com a cama na cabeça. Mas não era um doido. Foi alguém que teve a sua chave mudada, que teve o seu cativeiro mudado, que teve a sua história mudada, porque Jesus levou a paralisia dele e disse: acabou a paralisia da sua vida. Acabou. Eu não sei qual é a enfermidade, mas Jesus está aqui para te dizer: acabou. Aos nossos olhos parece impossível vencer, mas Jesus pode fazer e Ele quer fazer. O leproso diz a Ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ele olha para o leproso e diz: eu quero, seja curado. E Jesus está dizendo hoje: eu quero, seja curado. Fica de pé.